E aí, pessoal, vamos prosseguir com o nosso tour virtual pelo Egito. Já que estamos então nos nossos últimos vídeos, vamos aproveitar aí os outros momentos nessa viagem incrível. Foi incrível para mim, espero que esteja sendo também proveitoso para vocês. Então, no nosso último vídeo, nós fomos para o Cairo, voltamos para o Cairo e visitamos o Planalto de Gizé. No Planalto de Gizé, nós fizemos a nossa primeira visita, que foi na Esfinge, também chamada Esfinge de Gizé. A Esfinge que é considerada atualmente a única estátua naquele tamanho, né? No tamanho dela, em um único bloco, feito em um único bloco. Então, realmente é um monumento incrível, único em todo o planeta. E ela representa um corpo de leão com a cabeça do faraó, que alguns estudos indicam que representaria a inteligência do faraó com a força do leão. Então, é realmente um lugar bem interessante. Nós fizemos uma visita à noite para assistir a um jogo de luzes, né? A um show de luzes na Esfinge e nas pirâmides, e depois nós visitamos ela de dia, que também foi bem legal. Em seguida, nós fomos então visitar também o outro grande cartão postal do Egito, que são as pirâmides, as 3 famosas pirâmides do Egito, ou as pirâmides de Gizé, ou as grandes pirâmides. Então, nós fomos até o Planalto, né? Estávamos de ônibus e a gente conseguiu avistar ali de perto as 3 maiores pirâmides, que são a Quéops, a Khafre e a Mykonos, que significariam aí na ordem, né? O pai, o filho e o neto. Então, a maior das pirâmides, né? Que é a Quéops, ela é a do pai. Depois a próxima seria a do meio, né? É a do filho, e a menor, que seria a do neto, respectivamente. Mas para entrar, a gente só entrou realmente em uma delas, que é a maior de todas, a Quéops. A Quéops, atualmente, ela tem 139 metros de altura. Originalmente, o pessoal estima que ela tivesse uns 147 metros, mas ela não tem o pico, né? Ela tá sem o bico da pirâmide lá em cima, que acredita-se também que foi furtado ou se perdeu com o tempo. Então, a altura dela original era essa, em torno de 147. E até hoje você não tem conclusões de como essa pirâmide foi construída, de como essas pirâmides foram construídas, né? Estima-se apenas que foram durante anos e anos de construção, e também não se sabe quais as condições as quais elas foram construídas, principalmente a pirâmide de Quéops, que é a maior delas. Tem apenas algumas hipóteses, né? Que os trabalhadores empurravam os grandes blocos pela areia, mas nada disso é conclusivo, né? Ninguém bateu o martelo até hoje para dizer que essa foi realmente a forma como ela foi construída. Inclusive, tem até alguns estudos recentes que dizem que comprovam, né, inclusive,
que as pirâmides não foram construídas por escravos, né, conforme se achava. Tem alguns documentos que relatam que estão registrados o pagamento aos trabalhadores e também registrado que quem construiu as pirâmides, os trabalhadores das pirâmides, eram os melhores que tinham na época. Eram realmente mão de obras especializadas e eles recebiam por isso. E também tinham tratamento médicos e tudo mais que um trabalhador teria, né? A pirâmide de Quéops, ela é considerada então uma das 7 maravilhas do mundo antigo e é a única que sobreviveu até hoje. Então, todas as maravilhas, todas as 7 maravilhas do mundo antigo não existem mais. A única que resistiu aí ao tempo foi a Quéops, mesmo que em parte é a única que ainda está de pé. Ela sobreviveu aí a terremotos, por isso que ela também foi bem afetada, teve grande parte aí dessa estrutura abalada, mas mesmo assim se manteve firme e forte por todos esses anos. Então a hipótese é que essa grande pirâmide ela foi construída para ser o túmulo do faraó da 4ª dinastia, que era o faraó Quéops, ou também chamado de Khufu. Então alguns acreditam que essa obra foi destinada ao túmulo dele. Nós então entramos nessa pirâmide, né, na maior de todas, na pirâmide de Quéops, e foi bem também interessante, foi uma aventura, né? Lá dentro nós visitamos os 3 grandes salões que tem lá dentro, que são chamados Salão do Rei, a Grande Galeria e o Salão, a Câmara da Rainha, né? Então a gente passou por esses 3. A Câmara do Rei é a primeira, né? Ela fica no alto, depois de um túnel bem alto, que a gente sobe por uma espécie de rampa, né? Como se fosse uma escada ali, uma rampa improvisada. É uma subida também desafiadora. Então a gente subiu lá dentro. Lá dentro a Câmara do Rei ela é um quadrado, é como se fosse uma sala, né? E ela não tem nada lá dentro. O que tem lá dentro é apenas uma caixa de granito, que dizem que é um sarcófago, mas não tem nenhum utensílio, não tem hieróglifos, não tem desenhos, marcações, não é como os templos, né, que tem vários desenhos dizendo o que aconteceu ali. Não, ela realmente não tem nada, ela é só de pedra, dizem que de calcário, né, polida. Não tem nada lá dentro, realmente não tem nada. No salão do meio, que eles chamam de Câmara da Rainha, também não tem nada, nem um sarcófago, nem utensílio. Tem apenas uma parte na parede, que é um pouco mais funda, assim. Não é um quadrado retão, mas também ali não tem nada. E na outra câmara de baixo, que é uma galeria, eles falam que é uma galeria que não foi finalizada, né? Lá dentro ainda tem areia. E tem um poço também que você não pode, logicamente, entrar. E também a gente tem que passar por um túnel. Quando a gente vai até essa galeria, ele fica abaixo do nível do solo, né? E você passa por um túnel que você tem que ir engatinhando. Então, acredito que seja mais desafiador para quem tem a locomoção aí reduzida, né? Tenha problema de locomoção, porque você vai realmente engatinhando essa parte. E depois para subir também é complicado. Quem já tá cansado aí sofre um pouco. Mas fomos todos, então a gente desceu, visitou, lá dentro também não tem nada.
Somente na Câmara do Rei que tem o sarcófago, né? O que eles chamam de sarcófago, e nas outras não tem nada. O que a gente ficou bem intrigado é que ao longo do corredor que você entra na pirâmide, tem alguns aparelhos da NASA fixados na parede. E até na grande sala, né, na sala do rei, tinha metade da sala estava com aparelhos da NASA, né? Tipo como se fosse um hack grande. Então a gente fica pensando o que será que a NASA quer com um lugar que era apenas um túmulo, né? E você não vê esse tipo de coisa em nenhum outro templo, somente ali no Quéops, nas pirâmides, nas enormes pirâmides, né? Então é bem interessante, né? A gente vai com a imaginação longe para saber se a NASA está interessada, né? O que de tão interessante tem ali. Mas, a olhos vistos, não tem nenhum artefato, não tem nenhuma descrição nas paredes para a gente ver. Então a gente entrou, fez essas 3 visitas lá dentro da pirâmide mesmo. Não pode entrar com celular, né? Então a gente não conseguiu fazer nenhum registro lá dentro. E depois a gente saiu e tirou as fotos, né? Fez aí os registros na frente da pirâmide. Quase que ela não saía nem na foto de tão grande que é. Ela realmente é monumental. Quando você vê assim, acho que até para ter uma comparação, o bloco da base era maior do que o meu tamanho. Eu tenho aí por volta de... Tudo bem que eu não sou tão grande, mas só para ter uma ideia, eu tenho por volta de 1,50 m e poucos. E o bloco da base era bem maior do que o meu tamanho, tanto de altura quanto de largura, obviamente. Só para ter uma ideia, realmente blocos bem grandes, perfeitamente juntos, né? Eles falam que são ângulos perfeitos. Inclusive tem um estudo também que fala que a pirâmide foi construída numa inclinação perfeita no ângulo de π. E aí eles discutem também como que eles sabiam qual que era, né, o ângulo de π. Mas o fato é que ela foi construída nesse ângulo. Ali atrás da grande pirâmide de Quéops, você tem algumas pirâmides menores que foram dedicadas às rainhas e a filha e as princesas, né? A rainha e as filhas da rainha. E depois a gente pegou o ônibus e foi até um planalto um pouquinho mais longe dali, mas que dava vista para as 3 pirâmides. Então, lá é um destino obrigatório para quem vai no Planalto de Gizé para tirar as famosas fotos, né? Fazendo algumas poses com a pirâmide de fundo, que ficam fotos bem legais. Para quem quiser tirar a foto aí, como se estivesse segurando a pirâmide na mão, ou se estivesse segurando a ponta da pirâmide, esse Planalto aí, com vista panorâmica, é o local certo. Bom, e esse foi a nossa última visita ali no Cairo. E assim a gente termina nosso tour virtual pelo Egito. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida sobre qualquer um dos destinos que eu postei para vocês, é só me perguntar, que eu terei o prazer de responder. Amo falar sobre Egito, amo falar sobre a viagem que fiz. E acredito que possamos aí interagir e fazer trocas interessantes. Se alguém for para o Egito, aí mande então informações de como está lá, que eu vou adorar saber também. E vamos então para as próximas programações ou até o nosso próximo tour virtual. Vamos embora então. Yala, yala!